Muito bem. Com muito prazer, estamos recebendo o pneumologista Marcelo Schweller, que é radicado em Campinas e, portanto, uma das principais cidades do ponto de vista de saúde e de previsão, tratamento da Covid-19. Campinas foi uma cidade de vanguarda durante a pandemia, com nomes importantes que já falaram conosco, como a médica, por exemplo, Raquel Stuck, e outras personalidades da medicina. Doutor Marcelo, muito obrigado em falar conosco aqui para a Rádio CPN e para a TV Além Paraíba. E vamos iniciar essa entrevista com a pergunta de $1 milhão. Doutor, a Covid-19 está voltando? Bom dia, Dauro. Muito prazer em falar contigo. Obrigado pelo convite. A todos os amigos da Rádio CPN, da TV Além Paraíba, um prazer falar com vocês. Olha, é difícil falar que a Covid está voltando, sendo que ela nunca foi embora completamente. A gente teve uma melhora muito expressiva, tanto aqui na minha cidade, como no Brasil, e em grande parte do mundo, por causa das vacinas, por causa também da própria história natural de uma epidemia, de uma pandemia. É normal ter essas oscilações, mutações do vírus, variantes, mas a gente não chegou a ter a erradicação completa do vírus. E isso a gente não tem certeza, mas provavelmente não vai acontecer. Assim como outros vírus respiratórios, eles ficam presentes na nossa vida, mas agora, com vacina e com as variantes menos graves, a gente tem uma situação geralmente menos complicada. Então, eu te diria que a gente está tendo um novo aumento do número de casos. Aqui em Campinas, no meu consultório, eu senti isso nas últimas semanas. Aparentemente, essa nova variante não é mais grave do que a anterior, né? A anterior era a Omicron. Essa nova não parece ser mais grave, mas em alguns casos exige cuidados, principalmente nas pessoas de maior risco. Doutor, agora a revista Nature abordou um tema na edição de semana retrasada, a respeito de que a Covid-19, ela, em sua primeira onda, melhor dizendo, lá nos anos de 2020, nos idos de março de 2020, meses em seguida, ela causou muito maiores danos, porque haviam também muitos médicos que se diziam pneumologistas, mas que, na verdade, não possuíam sequer o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, e não tinham, na verdade, a especialidade. Enganavam as pessoas como se fossem pneumologistas. É fundamental que as pessoas procurem, de fato, um pneumologista ou um médico ligado à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para um melhor tratamento? Dauro, o que eu te diria é o seguinte: se a pessoa tiver um problema pulmonar importante, mais grave, sem dúvida está indicada a avaliação de um pneumologista, e aí é considerado um pneumologista pleno, realmente aquele pneumologista que tem a residência de pneumologia, tem o registro de especialista junto ao Conselho Federal de Medicina, que está na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Então, acho que vale a pena uma pessoa que tem uma doença pulmonar importante fazer esse tipo de pesquisa e passar com médicos que são realmente daquela especialidade. Por outro lado, quando a gente fala de doenças que têm uma gravidade tão variada, então, vou dar um exemplo fora da Covid. A asma é uma doença que pode ser muito leve e uma doença que pode ser muito grave, né? Um médico clínico geral está totalmente apto a tratar um paciente com asma leve, acompanhar um paciente com asma leve, e isso acontece com tantas outras doenças e com a Covid também, né? Na maioria dos casos mais recentes, a Covid é uma doença mais leve, que não afeta o pulmão, um pouco diferente de como foi no início da pandemia. Tinha um tropismo, que a gente fala, maior pelo pulmão, o vírus atingia mais o pulmão, não existiam as vacinas,
Então, a gente tinha mais acometimento pulmonar. Em resumo, tendo uma doença pulmonar importante, sem dúvida, procurar um pneumologista a pleno. Se for uma doença leve, em que os sintomas respiratórios são leves, não há problema em procurar um médico, é claro, tem que ser um médico, mesmo que seja de uma outra especialidade. Na própria Covid, você mesmo entrevistou infectologistas, que também são especialistas nesse tipo de doença, além dos pneumologistas. Temos outras opções. Doutor, a variante Aedes, que é a variante que está em circulação comunitária e já começa a ser uma variante predominante no Brasil, assim como foi na América do Norte, também no continente americano, ela chega ao Brasil e já é facilmente constatada em vários testes genômicos. O que o senhor pode nos dizer sobre essa variante? Ótimo. Realmente parece que esse aumento do número de casos se deve a essa variante nova, que é a Aedes ou EG5, o pessoal pode pesquisar por esses dois nomes, né? E ela é uma variante que teve mutações em relação ao vírus anterior. Então, é um vírus um pouco diferente. É muito comum, muito natural, numa doença viral assim prolongada, uma pandemia como essa que a gente tem prolongada, que o vírus vá sofrendo essas mutações e ele vá ficando diferente do que ele era antes. E aí, para o pessoal entender, quem nunca ouviu falar sobre isso, o vírus que muda alguma característica dele, ele consegue muitas vezes ganhar alguma vantagem. Por exemplo, ele pode se tornar mais infectante, ele transmite mais fácil. Não necessariamente isso significa que ele é mais grave. Então, aparentemente, perdão, o que a gente tem de informações até agora é que é uma variante que merece atenção, porque ela tem uma transmissibilidade muito grande, as pessoas se contaminam muito facilmente uma com a outra. Quando existe mutação, existe uma tendência de o que a gente chama de escape vacinal, ou seja, a vacina continua protegendo contra casos graves, mas protege um pouco menos em relação a ficar doente, né? E aparentemente estamos nessa situação. Como vamos ter muitos casos, é natural que um ou outro seja um caso mais grave, exija internação, mas a variante em si não parece ser uma variante com risco maior, com mortalidade maior, com outras características mais graves. O que realmente parece é que pelas mutações ela se transmite de forma mais rápida, mais fácil, e aí aumenta o número de casos. As vacinas que temos hoje predomina a vacina Pfizer bivalente, ela tem sido, segundo especialistas, suficiente para, ainda que com esta nova variante, ela impeça, digamos assim, na maioria dos casos, o agravamento da doença. A comunidade científica espera a chegada de uma vacina definitiva, ou seja, uma vacina que impeça a contaminação e, no caso de contaminação, o agravamento? Essa é uma ótima pergunta. Também acredito que essa seja, assim como a sua primeira, também uma pergunta de $1 milhão, como você mesmo falou. É, de certa forma, algo que nós estamos tentando aqui prever. Vou te dar a minha opinião. O que a gente sabe até agora, isso não é definitivo, é que existe uma chance grande do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, se comportar de forma parecida com o vírus da gripe, que é o vírus influenza. E aí, pessoal, como a gente já tem influenza há muito mais tempo, já tem a vacina de gripe há muito mais tempo, talvez vocês que estão me ouvindo, me assistindo, vão lembrar disso. O vírus da gripe, ele se modifica também, e a vacina da gripe, ela precisa ser modificada todos os anos para que ela nos ajude em relação às cepas que estão mais prevalentes naquele ano. Então, todo ano, a vacina da gripe que a gente toma é um pouco diferente da vacina do ano anterior. Minha impressão, mas aí estamos tentando, de certa forma, prever o futuro, é impossível, mas é o que eu acredito, é que a gente não vai ter uma vacina que definitivamente evite contaminações e evite casos graves. O que a gente já tem é uma eficácia grande das vacinas na prevenção de evolução para doença grave e para morte, o que já é um benefício muito grande.
vamos lembrar que nas piores fases da pandemia, a grande dificuldade que a gente teve foi que em alguns momentos, além das pessoas estarem muito doentes, isso sobrecarregou o sistema de saúde a ponto da gente ter dificuldade de atender todo mundo que precisava com os melhores recursos, né? Então, ter uma vacina, mesmo que não seja uma vacina definitiva, que garanta que você não vai ficar doente, mas que te ajude a não ficar grave, já é um benefício muito grande, e eu tenho a impressão que as vacinas da Covid vão acabar funcionando de forma parecida com as vacinas da gripe, que tem que se modificar periodicamente para tentar melhorar um pouco a cobertura. É uma característica desse tipo de vírus. Do ponto de vista medicamentoso, o senhor, como médico, tem visto avanços na indústria farmacêutica para a descoberta e comercialização de medicamentos para o tratamento da doença Covid-19, quando esta já está instalada e quando esta apresenta aí uma virulência e uma gravidade maior? O que a gente tem hoje é uma medicação que já está disponível no Brasil, está disponível tanto na rede particular, nas farmácias, como na rede pública, mas é uma medicação de custo bem alto, que se chama Paxlovid. Ela é usada não para prevenção de Covid, mas, como você disse, para tratamento de Covid. Mas ela tem indicações muito específicas. Não é todo mundo, então, se você que está me ouvindo tiver infectado, não é todo mundo que está com Covid que precisa tomar essa medicação, porque como qualquer medicação tem efeitos colaterais, tem interação com outros medicamentos. Então, basicamente, a indicação dessa medicação é uma pessoa que está com Covid, que tem o exame de PCR, aquele do cotonete que faz no laboratório, positivo, não serve o teste de farmácia, está com o PCR positivo para Covid, está nos primeiros dias de doença, nos primeiros 5 dias de doença, e ainda não está com Covid grave, mas tem fatores de risco para uma Covid grave. Então, tem muitos grupos, né, que tem fator de risco, mas o principal, pessoas mais idosas, pessoas que têm algum tipo de imunossupressão, né, uma imunidade baixa por doença ou por medicamentos que abaixam a imunidade, e aquelas pessoas que têm o que a gente chama de comorbidades, que são doenças mais graves, seja doença cardíaca, doença pulmonar ou de outros órgãos, que acabam tendo uma vulnerabilidade maior. Então, pessoas de risco para evolução grave, mas que ainda não estão graves, estão com Covid leve a moderada nos primeiros dias de doença, com o PCR confirmado, a gente tem essa medicação e previne, diminui a chance de que a pessoa evolua para um caso grave. Mas é, de novo, importante reforçar que não é para todo mundo que está com Covid, é nos grupos de risco e nessas situações. Doutor, o senhor acredita que anualmente... Vou fazer ao senhor duas perguntas. Há quem diga que a vacinação da Covid futuramente será, como o senhor disse, uma vacinação da gripe, talvez até uma vacinação combinada, no mesmo frasco, digamos assim. E há quem diga que essas mutações estão acontecendo em razão da baixa adesão da vacinação, por tudo aquilo que soubemos, por tudo aquilo que vimos, pelos negacionismos, pelas notícias falsas sobre a vacina. O senhor confia na vacina? Eu confio na vacina, vou te dizer por quê, Dauro. Eu sempre confiei em vacinas. Desde que eu sou criança, meus pais me levam para tomar vacinas. Depois, quando eu me formei médico, eu sempre fui a favor de vacinas, pelo que eu estudava, pelo que eu conversava com especialistas mais velhos, mais experientes, pelo que eu via acontecer e pela história, né? A gente tem uma história da vacina realmente, das vacinas em geral, terem sido um dos maiores avanços na medicina e na ciência do mundo como um todo. Isso fez muita diferença em muitas doenças. Então, primeiro, eu confio em vacinas em geral. Ainda não estou falando da vacina de Covid, né? Eu tenho uma confiança nas vacinas em geral. Eu acho que elas mudaram a história de muitas doenças e de muitas pessoas no mundo. Preveniram muitas doenças e muitas mortes. E eu não vi, Dauro, claro, Covid foi uma doença, tem sido, né, uma doença muito especial no sentido de que ela tem algumas características diferentes. Foi muito dramático o que aconteceu. No começo a gente não conhecia, não sabia como as coisas iam evoluir. E eu não vi em nenhum momento
algo sobre as vacinas de Covid que me preocupou no sentido delas serem, vamos dizer assim, diferentes, com mais risco do que aquelas antigas. Eu não concordo quando as pessoas falam que foi experimental, que foi na correria, porque eram plataformas vacinais, são plataformas vacinais que não foram inventadas agora. Existiam, né? Elas existiam, elas estavam estudadas, elas eram usadas em outras situações, já existia uma série de pesquisas sobre isso. O que aconteceu foi uma necessidade da gente ter uma resposta frente a uma situação mundial dramática. E eu, pelo contrário, ao invés de desconfiar, eu tenho uma sensação de... Qual que é a palavra? Acho que a melhor palavra é orgulho em relação à humanidade, da gente ter a capacidade de reagir a algo tão sério e tão espalhado pelo mundo numa velocidade grande. Eu sempre digo, Dauro, que foi muito comum, tem sido ainda, as pessoas me perguntarem se eu acho que elas devem ou não tomar vacina. Eu sempre digo que qualquer medicamento e qualquer vacina tem efeitos colaterais possíveis. Qualquer remédio que a gente toma, se a gente for na farmácia agora e pegar o remédio mais simples para dor ou para febre, esse remédio pode dar efeitos colaterais. E quando um remédio ou uma vacina é usada em milhões de pessoas, algumas pessoas vão ter efeitos colaterais e algumas delas podem ter efeitos colaterais graves. Isso não é uma novidade da vacina Covid, é de todas. E não é uma novidade para qualquer medicamento. Infelizmente, não existe o medicamento perfeito e nem a vacina perfeita. Mas, quando a gente usa em milhões de pessoas, algumas terão efeitos colaterais graves. E, claro, isso para aquela pessoa, para aquela família, para a gente é muito triste quando isso acontece. Mas a gente não pode ignorar o tanto de benefício que... Qual que é? Quando a gente usa um remédio, o que a gente está pensando, né? Um remédio ou uma vacina? Tem algum risco? Algum risco sempre tem. Qual que é o benefício? Quando o benefício é muito maior que o risco vale a pena, né? Talvez as pessoas não percebam, não pensem nisso quando estão tomando qualquer medicação, mas é essa a realidade. Sempre que um médico prescreve uma medicação, ele está pensando: a vantagem que a pessoa deve ter com esse remédio é maior que o risco? Se a resposta for sim, é muito maior, vale a pena a gente usar. Então, eu confio em vacinas em geral, eu confio nas vacinas de Covid, eu tomei, minha família tomou, eu fico muito triste quando eventualmente aparece um efeito colateral mais sério, que graças a Deus é incomum, né? Não tenho motivo para duvidar disso. Muito bem. Eu agradeço a sua disposição em nos atender a nossa reportagem, em nos dar essa entrevista esclarecedora sobre esse momento aí de recrudescimento da Covid-19. As pessoas devem tomar as suas precauções e providências, tomar a vacina e esperar que a ciência e os médicos competentes como o senhor e outros tantos, Brasil e mundo afora, continuem aí a cuidar para que essa pandemia seja, sabe Deus quando, declarada extinta ou pelo menos controlada. Um bom dia para o senhor, muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Bom dia, Dauro. Obrigado pela oportunidade de falar de um assunto tão importante. Estou à disposição. Um abraço, doutor. Um abraço, até mais.